paz do Senhor, meninos e meninas! Pequenos e grandes, e aí, como vocês estão? Como vocês têm passado a semana de vocês? A gente tá aqui estudando, né? Hoje é a lição 6. Olha só, tá quase chegando na metade. Se é que já não tá na metade, né? É meio que metade, pode se considerar. Então, hoje a gente vai falar sobre a bênção dos alimentos. Olha só que legal, não é mesmo? Quem que não gosta de comer? Quem não gosta? Ainda mais essa quarentena, né? O que sobra é comer e dormir. Bom, então antes da gente começar a nossa lição, eu vou fazer a nossa oração de agradecimento da semana e depois a tia Raquel faz o de encerramento, tá? Então vamos lá, todo mundo fecha os olhos e vamos falar com o nosso grandioso Deus. Pai, ô Senhor, hoje estamos aqui presentes, Senhor, para ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra, Senhor. Estamos aqui preparados, Senhor, para receber aquela mensagem que o Senhor tem nos dado, Senhor meu Deus, a todas as semanas. Senhor Deus, encha-nos com Teu Santo Espírito, Pai, para que possamos ter o discernimento, para que possamos compreender, Senhor, melhor a Tua palavra e assim possamos levar ao nosso dia a dia, Pai, e assim nos tornarmos mais próximos, estarmos em comunhão contigo e assim possamos passar mais uma semana abençoada. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós até hoje. Continua, Senhor, conosco para que possamos cada vez mais podermos sentir a Tua presença, Pai. Assim eu oro e por fé te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus amores, hoje, como vocês sabem, lição 6. Todo quem tem revista acompanha, a tia Alexandra mandou o PDF também para os pais, tá? Então, temos o nosso enfoque bíblico, que se encontra em João, capítulo 6, versículo... João, capítulo 6, versículo 57, parte B. Tá bom, meus amores? Vamos lá? João, capítulo 6, versículo 57, parte B, diz assim: Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então, olha só, Cristo está falando sobre o alimento dele, de quem se alimenta dele. E vamos também estar estudando isso na aula de hoje. Fica conosco. É isso aí. Bom, então já que você está com a sua Bíblia física, que eu sei que vocês vão estar, porque a gente cobra toda vez, então já abre com a gente lá no livro de Gênesis, capítulo 9 e versículo 3. Dá uma pausa no vídeo e procura lá rapidinho. Gênesis 9, 3. Ok. E a palavra de Deus diz assim: Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. Olha só que legal, né? Antes da gente dar continuidade, eu gostaria que vocês abrissem também lá em Salmos 104, capítulo 13 e o versículo 14. 13 e 14. Uhul. Fácil de achar. Salmo 104, versículo 13 e 14. Vamos lá. E assim diz: Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura, para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Olha só que legal. Então, desde o início dos tempos, Deus já pensou em um plano de alimentação para aqueles que o adoram. Olha só para você ver, toda a criação dele, né? Então, assim, como que a gente pode ter um hábito alimentar? Vamos parar para pensar um pouquinho? O que seria um hábito alimentar? O que seria um hábito? Um hábito seria aquilo que é costumeiro, né? Tudo que você já tem costume de fazer. Quando somos crianças, normalmente a gente segue o hábito alimentar dos nossos pais, certo? Mas nem sempre isso é bom, né? A gente não sabe o que nossos pais estão comendo, se é bom ou se não é. O certo seria o quê? Comer frutas, né? Grãos, tudo aquilo que você necessita para o bem-estar do seu corpo, certo? Mas também devemos pensar no próximo. Como assim pensar no próximo? Além de ter um hábito alimentar, ainda tem que pensar no próximo? É lógico, porque muitas vezes a gente, por exemplo, encontra pessoas na rua e que estão precisando de um alimento. Às vezes não tem pessoas que pedem pra gente um pouquinho de dinheiro ali para poder comprar o que comer. E por que não a gente não comprar algo de comer para ela? Não precisa ser com dinheiro, não precisa negar para a pessoa. Até porque nós somos cristãos, nós temos que amar o próximo.
Nós temos que prestar ajuda ao próximo. Sendo ele crente ou não, ele ainda é o nosso irmão, certo? Ele ainda é filho de Deus, né? Criação de Deus. E por isso nós devemos pensar no próximo. Seja uma ajuda com alimento, seja uma ajuda de alguma outra forma, mas que a gente consiga ajudar aquela pessoa, certo? E também a gente não pode desperdiçar comida. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, dizem que o desperdício é tanto que o desperdício do país dos Estados Unidos, ele serve para matar a fome da África. Olha só para você ver. Quanto desperdício não tem lá, não é? E também os Estados Unidos está em um dos maiores índices de obesidade. Ou seja, eles estão comendo além do que é necessário. Entendeu? Então é com isso que a gente tem que ficar sempre atento, né? Com os hábitos alimentares, pensar no próximo e também com o desperdício de comida, que a gente não deve desperdiçar, não é? Agora eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 29. Gênesis 1, versículo 29. Vamos ler o 30 também, tá? E a palavra de Deus diz assim: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva da semente, que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore, que dá semente, servosão para mantimento. 30. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Então, desde o começo, né, como a gente tinha falado, Deus já colocou uma programação alimentar para a gente, que a gente poderia comer de tudo, né? Das árvores, das ervas, a gente poderia também se alimentar dos répteis, das aves e até mesmo dos peixes, né? Então, assim, em tudo que Deus fez, Ele viu que era bom. Então, isso é bom para nós, isso é bom para o nosso organismo. Se a gente se alimentar de acordo com aquilo que Deus preparou para nós, frutas, aves, animais, né? A gente terá uma boa saúde. E isso é muito bom, porque a saúde nos traz qualidade de vida, não é? Quanto mais a gente se alimenta bem, mais bem-estar nós temos conosco mesmo, né? Nosso corpo, você pode ver que se você se alimentar melhor, você vai ter uma disposição melhor para fazer as coisas, o seu organismo vai trabalhar melhor, né? E isso é muito bom. E a diferença também entre alguns alimentos bons e ruins. O que seriam os alimentos bons? Seria tudo aquilo que Deus criou, não é? Seria uma laranja, uma maçã, uma pera, uma manga, olha só que maravilha. Também a gente pode se alimentar dos animais também, né? Pode ser um frango, pode ser ali carneiro, peixe, entre muitas coisas, né? Mas no início, Deus falou assim, ó, vocês podem comer de tudo, menos do fruto proibido, não é? Mas aí foi, né? Entrou em contestação com Deus e aconteceu tudo o que aconteceu. Mas enfim, e os alimentos ruins, o que seriam? Além do fruto proibido. Os alimentos ruins são os alimentos industrializados, que tem conservantes, né? E isso acaba prejudicando ao nosso organismo. Tem alguns também, algumas aves que são implantados alguns hormônios, e isso também é ruim para o nosso organismo. Então, assim, a gente deve ficar bem atento, né? Os alimentos industrializados, o que a gente pode comer, até onde a gente pode se alimentar daquilo. A gente tem que ficar bem esperto, né? Mas também não adianta fazer uma dieta. O que seria essa dieta, né? Deixar de comer. Isso não cabe, não se cabe a nós, porque o organismo precisa de energia para poder continuar fazendo as atividades, né? Trabalhando, estudando, até para brincar na rua. A gente precisa se alimentar para poder aguentar correr, né? Mais que o nosso coleguinha, ou então se esconder bem. A gente precisa de energia para isso. E da onde que a gente tira energia? Do alimento, certo? Então deixar de comer também não é legal, certo? Com certeza. Ainda temos também a reeducação alimentar. O que seria essa reeducação alimentar? Se você come bastante hambúrguer, se você come bastante lanche, pizza, refrigerante, tá na hora de tomar cuidado, viu? A gente tem que reeducar, a gente tem que se reeducar.
O tio, por exemplo, eu gosto muito de refrigerante, Coca-Cola. Coca-Cola principalmente. Mas então, eu tento me reeducar. A minha esposa está aqui para me ajudar. A gente tenta, né? Tipo, pra que pagar 8 conto nisso? Deixa quieto, a gente economiza. Vamos economizar dinheiro. Exato. Então a gente tenta se reeducar. E o que eu substituo com isso? Eu posso tomar um suco natural, entendeu? De laranja, de morango. O tio gosta de fazer suco. Faz uns sucos bem esquisitos aí, mas gostoso. sai gostoso, tá vendo? Então é assim que a gente tem que se reeducar. Trazendo as vitaminas necessárias para o nosso corpo, para o nosso dia a dia, certo? Olha aqui, ó. Alguma das coisas que o tio falou, aproximadamente você mesmo. Tem algumas frutas aí que devemos estar comendo, né? Que nem banana, que é rica em potássio, laranja em vitamina C, as hortaliças. Tomar bastante água é essencial, viu, meus amores? E nada de ficar muito tempo sem comer, que nem, eu tomei meu café da manhã, 9 horas. Vou comer agora só à tarde, só à noite. Então você passou a tarde toda sem comer nada? Não pode. O correto é comer a cada 2, 3 horas um pouquinho. Nada de exagerar, tá bom? Isso aí. E agora, a gente vai mudar um pouquinho do assunto, mas dentro da nossa lição. Abram suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Diz assim: E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá. Aqui o Senhor está lembrando o povo de Israel. Lembra que o povo de Israel saiu do Egito e Deus sustentou eles durante 40 anos, né, amor? No deserto. E nesse período que eles estavam no deserto, Deus mandava maná todo dia para eles. E aqui Deus está lembrando isso. E nesse versículo aqui, ele faz referência lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado. Que Jesus fala para o inimigo que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem do Senhor. Porque a nossa alma, ela deve ser alimentada diariamente da palavra de Deus, através da leitura, de interpretação de texto, de louvores, de oração. Então a gente vai alimentando. A nossa vida se baseia num total compromisso com Deus. Isso requer disciplina, sacrifício e muito trabalho. E posso falar com você sincera? Nem todo mundo consegue ter disciplina e fazer o sacrifício, que é buscar o Senhor. Você acha que é fácil passar 1 horinha ali falando com Deus? Se eu te falar que tiver 1% da igreja que consegue fazer isso, é muito. Poucas pessoas conseguem. Você que está aí assistindo, quanto tempo você passa orando, lendo, meditando na palavra de Deus, ouvindo um louvor? Olha que música do mundo não vale, né? Não tem que ser hino para adorar a Deus. Isso aí. Tá? Agora, pra gente continuar nossa meditação, abra a Bíblia de vocês lá em João, capítulo 6, verso 53. Deixa eu ver, né? 6, verso 53. Pertinho do que a gente leu lá no início do nosso enfoque bíblico. Ele vai falar o seguinte: Jesus, pois lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Então, a gente sabe que aqui ele está trazendo um pouco falando sobre a Santa Ceia, e a Santa Ceia é um momento de comunhão com Deus, que você sente a presença do Senhor. E neste momento, o corpo de Cristo, ele é a nossa dieta principal, que serve como renúncia das coisas do mundo, do que aí o seu colega que não é crente faz, mas você, como é crente, você deve renunciar. Você ser diferente, você é a luz aonde quer que você esteja. E isso é uma vida de consagração.
para a gente poder viver com Deus no futuro. Então, o ato da comunhão, ela é mais que simbólica. Quanto mais comemos, quanto mais bebemos da palavra do Senhor, quanto mais oramos, quanto mais meditamos em sua palavra, ouvimos o seu louvor, veremos e podemos compreender as suas maravilhas e o seu poder. E hoje a nossa lição se encerra por aqui. Falamos sobre a alimentação, sobre a importância também de ter uma vida com Deus. Quer fazer algum comentário, tio? Não, eu acho que a gente deve sempre tomar cuidado com aquilo que a gente come, se alimenta, né? Como a tia Raquel falou, a gente tem que se alimentar da palavra e sermos cheios, né, do Espírito Santo. Então, que a gente busque sempre a fonte, né? Que é sempre Deus. Deus é sempre a nossa fonte de alimentação principal, certo? Temos aqui, ó, corpo físico, estudamos 2. Corpo físico e espiritual. Os dois precisam ser alimentados e bem alimentados. Bem alimentados. E hoje a nossa palavra do Falando Sério é disciplina. Disciplina no quê? Na alimentação, nos estudos e na comunhão com Deus. Então tirem um tempinho. Vocês podem até fazer assim, hoje eu vou comer tal coisa que é nutritivo e marcar os horários. E também nos estudos, tal hora eu vou estudar, tal hora eu faço aquilo. E agora é o momento para mim, é só eu e Deus. Entro no meu quarto, tranco a portinha, medito na palavra, oro. E aí você alimenta os seus dois lados, o espiritual e o físico. Isso aí. Certo? Então agora a tia Raquel vai fazer a nossa oração de encerramento e que vocês tenham uma ótima semana. Vamos lá? Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado por este momento, por esta aula aqui falando sobre alimentação, tanto física como espiritual. Ter com cada criança, com cada pai, que eles possam ser abençoados e cheios da Tua presença, da Tua glória e da Tua unção. Senhor, muito obrigado por este momento na Tua presença, de meditação, de conhecimento, e que o Senhor a cada dia possa nos alimentarmos mais e mais da Tua palavra e te conhecer mais de perto e termos intimidade contigo. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém! Tenha uma ótima semana e até